Abra seu coração. É hora de ouvir Jesus falar. Eu gosto muito do Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo falou verdades profundas, né? A respeito da fé, a respeito da vida cristã. E nesta manhã de quarta-feira eu quero trazer mais uma reflexão sobre a questão da oração. Tá? Já temos falado de oração desde o começo dessa semana, mas toda oração nós precisamos e buscamos resultados. Ou não é verdade? Orando com resultados é o tema dessa reflexão nesta manhã. Orando com resultados. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Palavras do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Aquele que pede, recebe. Você tem pedido a Deus? Tem recebido? A gente fica no aguardo ou não? Todos nós almejamos colher os frutos daquilo que semeamos. Não é verdade? Ninguém deseja trabalhar em vão. Não, nenhum de nós. O trabalhador é digno do seu salário. Quando nós trabalhamos, nós queremos resultados. Queremos o salário, buscamos os resultados daquilo que plantamos. 8h31. Então, nós buscamos esses resultados. Na oração não é diferente. É interessante que você ora, eu também oro. Aqui diariamente na igreja, na minha casa, sempre estamos orando. Toda manhã a igreja amanhece com culto matinal. E os irmãos que vai ali também vão orar, vão pedir e estão aguardando resposta. Eu confesso aos irmãos que não teria lógica, seria até uma tolice orar simplesmente por orar. Isso seria até perda de tempo. Mas quando oramos, trazemos a expectativa da resposta no nosso coração. O nosso coração fica ardendo, aguardando a vinda da resposta, da bênção que nós estamos pedindo. Eu me lembro que quando Ana orou, o sacerdote não entendia, ela chorava, não falava, movia os lábios. Depois de um tempo, quando ela conseguiu a bênção, ela trouxe o menino para a consagração pelo sacerdote no templo. E ela disse: por esse menino orava eu. E ela estava com a resposta em seus braços. Resposta de Deus. E muitas vezes nós dizemos assim: ó, aqui, ó, porque eu estava orando. A resposta. E eu gostaria nessa manhã compartilhar com vocês alguns princípios que a Bíblia apresenta, que eu tenho aprendido na palavra de Deus sobre oração e os resultados. Como é que eu posso obter resultados, pastor Samuel? Nas minhas orações, a Bíblia ensina a gente sobre isso. Eu quero apresentar, pelo menos, fazer 3 pontuações. É uma breve reflexão para nós aprendermos juntos. E se você puder consultar a Bíblia, no momento que eu estiver pregando, anote e você vai consultar. Em primeiro lugar, como é que eu tenho resultados nas minhas orações? Um conselho: não agasalhe pecado em sua vida.
Não oculte a iniquidade. Confesse o pecado a Deus. Pois o pecado não confessado, ele impede que as orações sejam respondidas. Está na Bíblia isso, muitos versículos. Está no pecado, não confessou, não abandonou, as suas orações não serão respondidas. Pelo que, quando estender as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque a vossa mão, ou as vossas mãos, estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Se no meu coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos de número 66, 18. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, versículo 13. Está aqui, irmãos, alguns versículos, tem muitos, de muitas pessoas que pedem, ora, mas não tem resultado, fica perguntando por que a minha oração não foi respondida. Você nunca leu Isaías 59, quando diz assim, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, dê agravados seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, muitas vezes, diz assim o texto, pelo que, quando estender as mãos, escondo de vós os meus olhos. E quando vocês multiplicam as orações, eu não ouço, porque a vida está fora do altar, uma vida de pecado, pecados não confessados. Então, em primeiro lugar, eu aprendo nesta manhã, orando com os resultados, não vejo os resultados às vezes porque estamos agasalhando o pecado em nossas vidas, ocultando iniquidade e não confessando a Deus. E o pecado, querido ouvinte, o pecado impede que as orações sejam respondidas. Se alguém não lhe ensinou isso, aprenda nesta manhã, está na palavra. Você vai ver Isaías 1,15, Salmo 66, versículo 18, Provérbios 28, 9, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Não adianta ir para a corrente, dia disso, dia daquilo, e a sua vida continua no pecado. Você recebe vitória onde você estiver, desde que sua vida esteja no altar. Não existe pregador com eloquência ou poder da oratória para convencer ou para tirar teus pecados. É você que precisa confessar. Nós pregamos a palavra, mas o que está por ouvido não quer ouvir a palavra de Deus, certamente suas orações serão bloqueadas, porque não está em obediência ao Senhor. Mas também eu preciso dizer que a oração tem que ser feita com fé em Deus. Rejeite o espírito da dúvida, querido ouvinte. Respeite o espírito da incredulidade. Você não tem uma grande fé, mas uma fé do grande Deus. Talvez você diga assim, eu tenho a minha fé tão pequena, mas o teu Deus é grande. Deus honra a fé, e a fé honrará a Deus. Porque se você necessita de sabedoria, a Bíblia diz lá em Tiago 1,5, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Eu não sei orar, o Espírito Santo vai ajudar, desde que haja um quebrantamento, contrição, arrependimento profundo. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que esse homem alcançará alguma coisa, essa mulher, porque você pede, mas não acredita. De fato, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Conta-se uma história de uma igrejinha pequenininha no vilarejo, igrejinha no sentido de poucas pessoas, mas ali aquela igreja estava tendo uma campanha pedindo a Deus chuva,
E ele baseava aquele texto quando Elias orou e veio chuva. Aquela seca foi grande, mas quando Elias orou, choveu. E aquela comunidade que vivia da agricultura e estava um tempo muito seco, sem água, sem chuva, a terra árida. O pastor começou daquela igreja pequenininha, daquele vilarejo, começou a campanhas para orar pedindo chuva a Deus. E ele fez uma aliança e ali convocou a igreja, a comunidade, para orar 30 dias. E depois de 30 dias ia ter chuva daquela cidade. E começou a campanha de oração, pedindo a Deus que enviasse a chuva para que aquela comunidade pudesse assim ver o plantio prosperar. E tudo estava muito difícil e começaram a orar. O gado magro, sem pastagem, tudo seco, capim. E a igreja passava um dia trabalhando os irmãos, à noite via para a igreja orar. E às vezes passava tardes longas de oração. E o assunto era um só: Senhor, manda chuva, manda chuva. E diz a história, passaram 20 dias e não choveu nada. A proposta era de 30 dias. E depois aqueles irmãos acreditavam que 30 dias de oração, os céus iriam se abrir, iriam derramar chuvas naquela localidade. E ali, irmãos, chegou finalmente o 30º dia, 30 dias. E todos naquela expectativa foram à igreja orar. Era uma tarde toda de oração. E segundo os pedidos, é que no final daquele culto, ou durante o culto, a chuva iria vir com muita força. E conta essa história, que os irmãos começaram a se preparar para ir à igreja, era um grande dia. E o pastor chegou logo cedo também ali, aguardando a comunidade de fé, de oração. E diz a história que a irmã em casa, apressando a neta: vamos para a oração, minha filha, vamos que hoje é o dia. E a neta disse: eu estou indo, vovó, eu estou pegando as coisas aqui, vou pegar a capa, e vou pegar também a sombrinha, vamos levar guarda-chuva, vovó, porque da volta a gente vai se molhar. E a avó não tinha pensado nem na sombrinha, nem no guarda-chuva, nem na capa. E aquela menina, na singeleza da sua fé, ela acreditava que depois daquele culto, se não levasse a sombrinha, chegava em casa molhada. Irmãos, muitas vezes estamos orando, mas sem fé. Ore com fé em Deus. Rejeite o espírito de dúvida, de incredulidade. Você tem um grande Deus, talvez não tenha uma grande fé, mas tem um grande Deus. O Deus que vai honrar a fé daqueles que confiam nele. Se algum de vós precisa dessa fé, peça a Deus sabedoria, porque diz a palavra que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus, comece a ter fé. Porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima saiba que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, o versículo de número 6. Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se esse monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, credo, recebereis. Orando com resultado, tenha fé que Deus vai honrar a tua fé e vai te dar vitória. Em primeiro lugar, não agasalhe pecado. Em segundo lugar, ore com fé. Mas em terceiro lugar dessa reflexão, chamo sua atenção para que você tome cuidado. Você que é casado, casada, tome cuidado com o seu relacionamento conjugal. A vida comum, o dia a dia dos cônjuges é muito importante e reflete da oração. É a Bíblia que fala sobre isso. Muitas orações não têm resposta porque os relacionamentos de um casal não estão bem. É um casal que só vive de briga, infidelidade, falta de submissão, mágoas,
falta de perdão. A casa vive num clima de discórdia. Maridos que são sucesso do trabalho, santos da igreja, mas em casa são rudes, tiranos, grosseiros, tratam as esposas como objeto de uso, são tremendos hipócritas. É tanta coisa da igreja, mas em casa é muito mal. Não adianta chorar, não adianta falar bonito. Deus nos conhece como somos por dentro e somos também da nossa casa. Esposas rancorosas, mulheres fofoqueiras, tolas, expõe seus maridos, fala dos seus maridos na rua, em todo canto, não os respeitam. Vão orar, mas as suas orações não passam do teto, porque você está abatendo a moral do seu esposo, você está falando mal dele, a todo mundo, em vez de estar em oração. É preciso, queridos irmãos, rever a nossa situação do lar. Marido e esposa precisam de buscar arrependimento em Deus, para que seu altar seja restaurado, pois o altar está em ruínas. A casa está se desmoronando. É isso mesmo. Deus quer começar a obra na tua casa, no teu lar. Diz aqui o texto. O apóstolo Pedro sabia dessa história e disse, na sua primeira carta ele escreve, 3:7, maridos, vós igualmente vivei a vida no lar comum, viva com discernimento, marido, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então não adianta. Muita oração da igreja, no rádio, na TV, onde quer que esteja, mas a vida é uma vida de conflitos constantes, desentendimentos, brigas do lar, maridos do trabalho, o sucesso, da igreja, o santo. Eita, que paletó bonito! Mas em casa são tiranos, grosseiros, estúpidos, tremendos hipócritas. A oração não passa do teto. Não adianta chorar, não adianta falar bonito, porque Deus conhece você por dentro e conhece também o seu tratamento com a sua esposa. Orações, orando com resultados. Como é que eu vou ter resultado das minhas orações se a minha vida está com pecado oculto? Como é que eu vou ter resultado da minha oração se eu sou incrédulo, tenho dúvida? Temos que orar com fé. Como poderei ter resultado das minhas orações se eu não tenho cuidado do meu relacionamento dentro da minha casa, conjugal, tratamento com os filhos, com a esposa, tratamento doméstico? Aqui está uma breve reflexão, mas que fala fortemente ao nosso coração. Mensagem da parte de Deus.